Meu nome é Marivânia Gonçalves de Medeiros, eu sou professora da Rede Municipal de Educação de Natal, sou educadora infantil desde 2009, sou uma mulher branca, de cabelos lisos, pretos, na altura dos ombros, e estou vestindo uma blusa preta com bege. Desde 2012, que eu exerço a minha docência na classe hospitalar, né, inicialmente no Hospital Dr. José Pedro Bezerra, e em 2015 eu fui para o Hospital Maria Alice Fernandes, sempre na ala pediátrica. É um prazer, né, estar participando desse momento, né, de troca. Na verdade, assim, todas nós somos professoras, né, e já vivemos nesse contexto. Então, é um prazer, assim, poder compartilhar um pouco das nossas vivências na classe hospitalar. E o nosso tema, né, da nossa apresentação é atendimento educacional hospitalar e domiciliar no contexto da psiquiatria pediátrica, olhar do professor. Então, assim, o que nos motivou, né, a compartilhar com vocês essa temática é, assim, que nós observamos, né, muitas crianças com transtornos mentais, de uns 2 anos para cá, sendo afastadas da escola por esse adoecimento. Então, nós resolvemos nos debruçar sobre esse estudo e compartilhar um pouco para que a gente possa refletir sobre essa nova demanda, né, que estão aí nas escolas e chegando até os hospitais. As autoras, né, do trabalho são as professoras Ana Lúcia de Souza Costa, Marivânia, né, sou eu e Ana Lúcia somos da Rede Municipal de Educação, e Paula Suerda, da Rede Estadual de Educação. Nós estamos ali lotadas no CEMEI Dr. Vupiano Cavalcante, de Araújo, e cedidas para a classe hospitalar do Hospital Pediátrico Maria Alice Fernandes. Pode passar, Ilma. Então, nesse próximo slide, nós gostaríamos de contextualizar o vínculo do professor na classe hospitalar. Então, como é que nós chegamos até a classe hospitalar, até esse serviço? Né? Então, primeiro, nós somos professoras concursadas, da prefeitura nós somos lotadas no CEMEI, ou numa escola regular. Então, eu e Ana Lúcia, estamos ali no CEMEI Vupiano Cavalcante, de Araújo, com as gestoras Maria Sandra e Maria Leidmar. Então, no CEMEI está o nosso vínculo oficial com relação a ponto, declarações, o censo das crianças são cadastrados também lá no CEMEI, e nós temos também o apoio logístico, né, quando precisamos de algum material, elas providenciam para a gente, e o apoio pedagógico também. E junto à secretaria, nós estamos vinculadas ao setor de educação especial, né, com as pessoas de Hilton e Ilana, que são as nossas coordenadoras e assessoras, organizam nossas formações continuadas. Então, nós estamos, né, oficialmente ligadas ao CEMEI, legalmente, né? E somos cedidas para o Hospital Pediátrico Maria Alice Fernandes, onde vocês podem observar, aí o hospital fica ali no Parque dos Coqueiros, no bairro de Igapó, e ele é composto de 29 leitos de clínica médica, 26 leitos de clínica cirúrgica, 10 leitos de UTI, 15 leitos de pronto-socorro, 15 leitos de UTI neonatal e 2 leitos específicos para crianças com problemas de saúde mental. Né? Na verdade, são Marivânia, cadastrados. desculpe lhe interromper. Você pode falar um pouquinho mais alto, sua voz está um pouquinho baixa. Certo. Tá? Porque eu Obrigada. falo baixo mesmo, aí, mas tudo bem. Se você conseguir projetar um pouquinho, eu acho que vai ficar melhor. Obrigada. Pronto. Vamos ver se melhorou? Melhorou, sim. Pronto, Sandra. Então, sim, então esses leitos de saúde mental, eles foram cadastrados, né, no hospital, na verdade, há uns 6 anos,
Então, nós são 6 leitos, mas devido à demanda do hospital, então nós temos 2 leitos específicos em uma enfermaria que fica dentro da ala da clínica cirúrgica. E nós temos classes hospitalares em outros hospitais também, né, no Varela, no GAC, no Valfredo Gurgel, então em outros hospitais de Natal. E aí nós temos também, né, a imagem da nossa sala, do nosso espaço físico, onde nós desenvolvemos as nossas atividades. Vale salientar que a gente não atende as crianças apenas nesse espaço físico, né, da classe. Nós atendemos também nos leitos. Então, inicialmente, nós iniciamos as nossas atividades, né, logo no início que a classe chegou lá no hospital, na brinquedoteca, depois fomos para uma enfermaria, e esse espaço, né, foi inaugurado o ano passado, então foi construído exclusivamente para os atendimentos educacionais, né, então isso é uma forma de reconhecimento do nosso trabalho naquele contexto hospitalar. Então, nós temos um amparo legal, né, para o funcionamento do atendimento educacional, temos aí a Constituição Federal, né, de 1988, o Estatuto da Criança e do Adolescente, tem um documento do Ministério da Educação, né, junto à Secretaria de Educação Especial, temos as nossas lei municipal e estadual também, e todas elas, na LDB também, todos esses documentos, eles amparam o atendimento educacional hospitalar. Pode passar, por favor. Bom, e voltando, né, para a nossa temática sobre as crianças, né, essa demanda que a gente recebe lá no hospital de crianças com problemas de saúde mental, nós apresentamos aqui para vocês um perfil dos alunos atendidos em 2022 em leitos de saúde mental. Então, nós atendemos, no ano passado, 24 estudantes, na faixa etária entre 8 e 14 anos, mais especificamente entre 13 e 14. Os sexos, masculino 9, feminino 15. Então, nos nossos estudos, a gente percebe que essa demanda, né, do sexo feminino tem a influência dos hormônios, né, então é uma fase dessa mudança dos hormônios, então isso mexe com o psicológico dessas crianças. E com relação à escolaridade deles, né, bastante prejudicada pela ausência do ambiente escolar, porque eles argumentam, né, nas nossas escutas, eles argumentam que a escola se torna, assim, um ambiente estressor para eles. Por quê? Pelo barulho, pela quantidade de alunos, né, que tem na sala, pelas demandas de conteúdo. Então, quando eles entram em crise, né, essas crianças entram em crises psiquiátricas, o primeiro lugar de onde eles se afastam é da escola. E isso é um motivo de preocupação para nós, né? Então, eles têm dificuldade, né, de acompanhar os conteúdos, e assim, em casos mais severos, eles não conseguem mesmo chegar até a escola, porque não tem um auxiliar, questão do transporte para que eles cheguem até a escola. Então, a escola, para essas crianças de saúde mental, com transtornos mentais, é, assim, a primeira instituição prejudicada, né, é ela com relação à educação, né, o processo educacional do aluno. Então, e que motivos são esses, né, que levam essas crianças ao internamento? Então, assim, nós percebemos que após, né, nesse período pós-pandêmico, houve, assim, um aumento significativo dessas crianças, né, dessas internações. Então, eles apresentaram ansiedade, depressão, distúrbio alimentar, distúrbios comportamentais. Então, assim, esse contexto, né, assim, influenciou ou estimulou muito esses transtornos, né? E o contexto familiar dessas crianças, né? Então, assim, a maioria delas, os pais são separados, né, e os filhos ficam com as mães ou com familiares. E, assim, casos mais severos, né, essas crianças, nós estamos com 2 crianças internadas agora, que elas foram destituídas pelos familiares para o poder público.
Ou seja, a mãe chegou lá e disse, eu não tenho condições de cuidar, de continuar criando o meu filho. Então, elas entregaram essas crianças ao poder público. Então, tem uma que está lá no hospital, com uma ordem judicial, e só vai sair lá do hospital quando eles conseguirem um lar provisório, né, uma casa de apoio, para que essa criança seja levada. Então, nós estamos com uma situação dessas lá no hospital. Vejam como, né, é sério essa situação dessas crianças, como está sendo feito assim a segregação, eu diria até o abandono delas pela família, que era onde elas deveriam ser acolhidas, né? Mas elas estão sendo assim entregues ao poder público. A família não está dando conta de administrar essas situações. Então, essas crianças que passam pelo hospital, né, elas saem, quando entram, elas entram em crise, né, e aí os psiquiatras entram com as medicações e estabilizam, e quando elas estão estabilizadas, elas vão para as suas casas, né, para a sua família, e lá eles ficam fazendo acompanhamento psicoterápico, né, eles fazem as terapias, acompanhamento com psicólogo, para tentar, não é, lidar com essas dificuldades, porque a maioria delas é o primeiro, vamos dizer assim, a primeira crise, então ela não sabe ainda lidar com essa situação, então esse acompanhamento, né, com psicólogo, com psiquiatra, fora do hospital, então é importantíssimo para que ela consiga se reinserir nas suas atividades sociais, nas suas atividades de escolaridade. Então, eles fazem esse acompanhamento, né, que são serviços ofertados pelo poder público e quem pode, pelo privado, né? Pode passar, por favor. E aqui nós temos algumas atividades, né, realizadas com esses pacientes que nós recebemos. Então, na segunda-feira, toda segunda-feira, nós nos reunimos com a equipe multidisciplinar, que são profissionais que dão suporte esses pacientes, e aí são professores, são brinquedistas, psiquiatra, psicóloga, enfermeira, nutricionista, assistente social, às vezes a direção participa também, e quando há necessidade, a gente convoca também o conselho tutelar. E nesse momento, a gente discute o caso do paciente, então é apresentado o caso do paciente, e cada profissional faz o seu relato, né, de como está lidando com eles. Nós criamos também, traçamos estratégias para que a gente possa lidar com esses pacientes, e tudo isso é registrado no sumário de alta, que é um sistema, SALUX, que tem no hospital, e cada profissional, ele registra as suas impressões e como está sendo o atendimento àquela criança. E no final, ele sai, né, todo documentado com esse sumário para que ele seja acompanhado fora do hospital. Então, aqui nós temos algumas intervenções, né, pedagógicas. Então, nós trabalhamos com essas crianças, claro, né, dependendo da sua situação, né, do seu quadro clínico naquele dia. Essas fotos, eu quero informar que elas são todas autorizadas pelos pais, pelos familiares, os responsáveis. Então, nós desenvolvemos momentos literários com eles, os projetos pedagógicos, esses momentos literários, eles gostam bastante, né, porque é a parte lúdica. Então, esses pacientes, quando eles chegam para o nosso atendimento, assim, nós temos uma certa dificuldade em introduzir atividades escritas, porque eles tomam medicação, então eles ficam trêmulos, a concentração deles é pouca, às vezes até a visão fica turva devido às medicações. Então, nós trabalhamos com eles mais, assim, a parte de uma contação de história, a parte mais lúdica, eles gostam muito de atividade de arte, de pintar, de produzir, de expressar os seus sentimentos através da arte, é tanto que nós estamos com um projeto de arte voltados, assim, para esse contexto também, não só para eles, né, mas todos os outros gostam também. E através dessas atividades nós vamos introduzindo os conteúdos possíveis, né. Nós temos projetos pedagógicos, né, como eu já falei,
As atividades da unidade de ensino do aluno, nós entramos em contato com as escolas de origem deles, e algumas conseguem mandar os livros, e quando eles têm uma certa melhora, que já conseguem realizar as atividades, então essas atividades são feitas na classe hospitalar. Então, eles trazem também essas atividades àqueles que estão matriculados, né? Sim, então aqui nos slides, nós temos aqui nesse momento da reunião, nós temos aí essa criança que eu estou fazendo atendimento a ele no leito, né? Eu estou fazendo uma contação de história, então ele está inclusive internado novamente, esteve o ano passado e está novamente lá na escola ou lá no hospital. Então, nesse momento aí ele está contido, porque ele é um paciente que ele é muito agitado, então ele quando a gente tem oportunidade, ele quer puxar a roupa da gente e quer morder os objetos. Então, assim, a gente, para fazer esse atendimento, infelizmente, ele precisou ser contido para poder eu fazer essa contação de história para ele. Então, alguns pacientes a gente já consegue, ali naquele momento a professora conseguiu trazê-lo, tá vendo? Ele estava mais calmo, então a professora já conseguiu trazê-lo para a classe, e outros, né, a gente consegue que eles venham, que participem, que interajam, né, com as outras crianças. Então, é um espaço que eles se identificam muito, assim, com relação a serem ouvidos, né, que é a classe hospitalar. E eles falam, assim, quando a gente fala com relação à escola, eles dizem, olha, eu queria estudar aqui. Aí, por quê? Porque aqui tem menos crianças, é, assim, não tem muito barulho, você conversa, você fala baixinho com a gente, mas assim, a gente fala da realidade da escola, né? Que é uma realidade diferente em termos, né, de estrutural de quantidade de alunos, mas a gente está sempre enfatizando a importância dele sair dali e voltar para a escola. Pode passar para o próximo. E aqui nas considerações finais, né, nós queremos dizer assim que é um grande desafio, né, para nós trabalhar com essa nova demanda, porque nós costumamos, né, trabalhar com as crianças cirurgiadas, com crianças com problemas respiratórios. Então, assim, você conhecer a enfermidade daquela criança, né, você sabe ali lidar, lidar com o limite daquela criança. Mas quando você se depara diante de uma criança com problema psiquiátrico, que você não sabe o que está se passando pela mente dela, né? Muitas vezes elas chegam ali com a autoestima péssima, então só falam em se suicidar, ou estão ali por tentativa de suicídio. Então, tem sido um desafio muito grande para nós professores, porque a gente não vê apenas um aluno, né? Nós vemos aquele ser como um ser holístico, então ele tem todo uma parte emocional, né? Tem escolaridade, tem a sua família, tem a sua idade, né? A infância, ele está na infância, então tudo isso mexe muito com a nossa estrutura como pessoa e como profissional, né? Porque nós não podemos esquecer que nós não estamos ali naquele espaço para fazer assistencialismo, nós estamos ali para garantir o direito à continuação da escolaridade da criança. Então, nós precisamos conciliar essas duas demandas, né? Então, isso tem sido um grande desafio para nós, professores. Mas, nós temos alguns resultados positivos, né? Então, a escuta pedagógica, então, assim, é um ponto, assim, muito importante, né, para nossa interação com esse aluno, com essa criança. Então, através da escuta, né, ele fala dos seus, nos relata suas dificuldades, suas frustrações, seus desejos, né, e aos poucos nós vamos conquistando a afetividade dessa criança, e aí eles conseguem, né, com o tempo, interagir com os outros pacientes, procuramos, né, resgatar a autoestima, estar sempre falando das suas capacidades, dos seus valores, né, da importância, né, a reinserção positiva ao ambiente escolar, então nós estamos sempre enfatizando isso, que é importante, né, para o seu desenvolvimento profissional e pessoal, voltar para a escola, porque ali não é o seu contexto escolar, ele está ali porque está no hospital, mas ele precisa voltar para a escola, e falamos da importância do professor,
né, dos alunos, daquele ambiente, e falamos também para eles muito sobre a perspectiva de futuro, né, tanto pessoal quanto profissional. Então, assim, tudo isso, né, toda essa injeção de ânimo, nós damos para esses pacientes, para esses nossos alunos, juntamente com os conteúdos. Então, nós estamos ali sempre conciliando os conteúdos, as atividades pedagógicas, com essa injeção de ânimo para eles. E isso tem sido, assim, bem positivo. Os que têm condições, quando saem, eles saem todos, assim, encaminhados, pelo serviço social para participar de atividades, gostam de atividade de arte, fazer crochê, isso elas inscrevem eles nas escolas, é, dizem que vão voltar para a escola, né, e a gente faz esse acompanhamento, e realmente eles conseguem voltar para a escola. Então, assim, tem sido um trabalho muito positivo com eles, né, e eu gostaria de encerrar com essa frase, né, da poetisa Judith Ertal, que diz que, como as aves, pessoas são diferentes em seus voos, mas iguais no direito de voar. Então, assim, ela ressalta, né, essa necessidade, essa importância da gente garantir esse direito à educação, independente da condição, né, do aluno. Então, ele precisa ter esse direito garantido, principalmente, né, hoje, com essa demanda de saúde mental, assim, a gente dá uma atenção especial para essas crianças, porque eles são, assim, segregados já, uma boa parte pela família, né, e pela sociedade. Então, assim, e o professor, numa sala de aula, né, assim, ele ficar atento aos sinais, porque muitas vezes a família, numa primeira crise, a família não identifica, mas na escola, o professor, se ele tiver um olhar assim aguçado para os alunos, ele consegue identificar aquele aluno que está tendo uma crise de ansiedade, que fica nervoso, que fica num cantinho, então que a gente possa, assim, né, unir esses olhares para essas crianças, para que eles não cheguem a uma hospitalização. E se chegarem, estamos lá para garantir o seu direito à escolarização. Eu agradeço a oportunidade.